Olá, pessoal! E hoje eu venho compartilhar com vocês o livro Por que Amamos, do Renato Nogueira. Esse livro, não me lembro como chegou ao meu conhecimento, normal, né? Tava também na minha lista. A maioria dos livros agora que eu vou resenhar são livros que eu ganhei de aniversário no ano passado, que eu botei como meta esse ano começar a lê-los logo nesse primeiro semestre do ano. Já acabei quase todos. Que bom que agora eu vou começar a trabalhar, não sei como que vai ficar a vida, né? Nem as leituras, nem resenhas, nem nada disso. Tem esse livro de presente de aniversário da Thaísa, porque ela é toda romântica, toda trabalhando no amor, e não sei o quê. E ela falou que teve curiosidade de ler esse livro lá na minha wishlist. Ela viu e achou que seria interessante. Eu falei, não é nada disso que você está imaginando. Você tá achando que vai ser historinha romântica aqui? Nada disso, porque esse é um livro teórico, né? Mais ficção. Embora ele apresente vários mitos de várias culturas, esses mitos, eles têm influências nas nossas atitudes, nas nossas práticas hoje em dia em relação ao amor, né? Que é especificamente do que se trata esse livro. E cita esses mitos, eu achei isso muito legal. Na abertura de cada capítulo, ele cita um mito de alguma cultura, seja de alguma religião. Geralmente está ligado à religião, os mitos que ele aborda aqui, seja indígena, afrodescendente, evangélica. Eu vou apresentar alguns aqui. E quem fez o prefácio desse livro foi a Djamila. Esse é um costume que eu terei, principalmente nos vídeos do YouTube, porque tem mais tempo de fazer isso, né? Esses livros de não ficção, eu vou citar partes, porque sim, são coisas que eu acredito que são necessárias para mudar a vida dos seres humanos. O amor é uma pauta importante, né? O relacionamento, a nossa vida afetiva é uma pauta importante para o brasileiro, essencialmente, porque a cultura a qual nós temos mais acesso, e inclusive ele começa falando sobre o livro Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar. Tinha lido esse livro numa leitura coletiva com a Maria, né? Como a maioria dos livros de leitura coletiva que eu fiz na vida, porque é o melhor grupo de leitura coletiva da minha vida. Lá nós lemos esse livro, e é um livro que fala sobre a cultura dos Dagara, da África Ocidental, se eu não me engano. Na África, no geral, eles têm costumes completamente diferentes dos nossos. Ainda que algumas pessoas sejam evangélicas, tem muita coisa que é cultural, que aqui no Brasil a gente acha que tudo é macumba, tudo do candomblé. Mas não, muita coisa é da cultura, não é da religião, entendeu? Essa cultura é uma visão completamente diferente da nossa. E coisa que me marcou muito, e ele também apresenta aqui, é que o brasileiro, e não só o brasileiro, mas na cultura ocidental, as pessoas tendem a iniciar seus relacionamentos começando do ápice dele, que é a paixão. E para os Dagaras, o ápice do relacionamento é a paixão, e a gente não tem que começar do alto, porque a tendência disso é o que? A queda. Como normalmente acontece nos nossos relacionamentos, não é mesmo? A gente começa super apaixonado, cola com a pessoa por causa da paixão, a gente não vê defeito, não vê nada. Aí resolve se juntar, resolve casar ou resolve assumir um relacionamento mais sério. E aí a gente começa a fazer o quê? Ver todos os defeitos da pessoa, a gente vê todos os problemas, e aí tem briga pra caramba, porque vê que os dois ou mais, né, eram muito mais incompatíveis do que compatíveis, então vira um grande caos, porque a pessoa já está completamente apaixonada, já está presa por outras razões e não consegue se desvincular, não consegue racionalizar mais suas ações nesse relacionamento, fora os traumas e todo o peso que a gente leva para as relações que a gente tem. Fica uma situação bem mais complicada, né? Acaba sendo um relacionamento tóxico, um relacionamento desrespeitoso. A Sobonfo fala sobre isso, que é a autora desse livro, e ela fez parte dessa cultura também da África. Não se começa relacionamento pelo ápice, porque vai ter queda, não tem jeito, vai ter queda. Você tem que começar de baixo para você chegar lá em cima com segurança, isso é a lógica da vida. Nessa tribo, o relacionamento se dá da seguinte maneira: eles dão muito ouvido aos ancestrais, às pessoas que são mais velhas na comunidade, e assim, isso é um grande defeito também da cultura ocidental. Não que os mais velhos sejam os donos da razão, mas eles têm uma visão diferente sobre a vida. Eles não veem a vida como a gente vê, a gente é muita emoção, a gente acha que o mundo é uma grande viagem. A gente, que eu digo, adolescente, jovem, assim, até alguns adultos deslumbrados que demoram para chegar à maturidade e entender a realidade da vida. Os adultos, os idosos, né?
Eles têm mais essa visão da vida. E muitas vezes, se a gente ouvisse mais os idosos, com certeza a gente agiria de forma diferente. Talvez a gente não sofreria tantas consequências ruins da vida por causa das nossas inconsequências, nossas impulsividades. Essa tribo se dá muito ouvido aos mais velhos e aos ancestrais e trata muito da questão da espiritualidade, que ninguém melhor do que a ancestralidade ou tipo ao mundo espiritual, porque aí falando de questão de experiência, né, entendem muito mais da vida do que nós, né, para quem acredita nisso. Eles consultam a espiritualidade quando essas crianças nascem ou a partir de uma certa idade, não me lembro agora. E de acordo com a maneira que eu sou e a maneira que a outra pessoa, que eles chegam à conclusão de que será determinado para viver comigo, para nos darmos em casamento, consultam a ancestralidade, porque eles veem como eu sou, veem como a pessoa é e eles têm um objetivo de vida em comum. Isso, a ancestralidade sabe, é como se fosse assim: a minha missão de vida é uma. Aí a missão de vida do outro fulaninho é a mesma que a minha. Então, a gente vai ter muitos pontos em comum. Dificilmente a gente vai ter atrito, com certeza, porque as pessoas são diferentes, por mais parecidas que elas sejam. Mas não vai ser uma coisa tão pesada, entendeu? Não vai ser atrito com tanta frequência. Porque a missão da vida do ser humano é a espiritualidade. Ou seja, o que ela veio, vamos dizer, o que ela veio fazer aqui na Terra é o alvo de vida dela, é a missão da vida dela. Então ela tem que viver em função daquilo. Então, colar, casar com uma pessoa que tem o mesmo objetivo é melhor ainda, né? E aí eles são escolhidos assim. Ao longo do tempo, com toda essa afinidade, com toda essa cumplicidade, essa compreensão entre os dois, eles começam a construir o amor, chegando à paixão. E aí eles chegam ao ápice dessa relação, o que a gente faz o inverso. E o Renato fala sobre isso, e eu achei muito interessante que ele trouxe a Sobonfo aqui nesse estudo dele, né? Que ele estuda sobre ancestralidade, sobre afroperspectiva e saberes em infância, tudo relacionado à afrodescendência, afro-brasileiros, afro-africanos, enfim. E a Jamila, ela apresenta o prefácio, meu Deus, já falei tanto, não vou começar o prefácio agora. A Djamila, ela intitula o prefácio da seguinte forma: Um mergulho no amor. Já começa apresentando as mistificações que a gente constrói ao longo da vida e que muitas vezes aprisionam a gente porque nós simplesmente reproduzimos isso e isso faz muito sentido na nossa cabeça, isso vai moldando o nosso inconsciente, como acontece com o racismo, que eu falei na resenha anterior sobre o racismo estrutural do Silvio de Almeida, e tem muita coisa a ver. Eu vou apresentar algumas partes aqui que ela fala. Com as canções e suas metade, da Laranja, seus Não Sou Nada Sem Você, com as comédias românticas e os contos de fadas, aprendemos que a vida só faz sentido se acompanhada. A princesa sempre precisa de um príncipe salvador. O vilão está sempre tentando arruinar o plano de felizes para sempre. E as bruxas são invejosas mal amadas. A solidão é castigada e o único propósito, sobretudo na vida de uma mulher, é ser desejada. Crescemos acreditando em príncipes encantados, no amor eterno e no quanto para manter um amor é preciso sacrifício. Aprendemos que as mães amam naturalmente seus filhos. E justamente por isso, nos chocamos se presenciarmos abandono materno. E aí ela vai concluindo, né? E tem um lado perigoso disso tudo. Se para uma mulher ser feliz significa ter um homem ao lado, o que acontece se, mesmo comprometida, ela não consegue exprimir felicidade? Talvez seja chamada de louca, frígida, insensível. Esses são os tipos de coisas que a gente vai vendo ao longo da vida, né? E que as mulheres tanto sofrem. A sensualidade imposta às mulheres negras pode fazer com que elas não sejam vistas como pessoas a serem amadas, mas apenas objetos de relações causais e esporádicas. E aí ela traz uma frase incrível que eu vou levar para a vida. Quem é mal é meio óbvio, mas quando isso é falado assim de uma forma diferente, parece que se fixa na mente, né? Quem é mal ama com maldade. O violento ama com violência. O fraco ama com fraqueza. Gente estúpida ama com estupidez. Então, o que você dá para o outro diz muito mais sobre você do que sobre o outro.
E a gente tem dificuldade de entender essas coisas, porque a gente não é ensinado a isso, sabe? Por isso é tóxico o que você faz com o outro, você culpa o outro por coisas que são responsabilidades suas. E aí entra a questão de relacionamentos péssimos, né? Ao mesmo tempo, nos mostra a importância do amor próprio para a construção de um amor coletivo que envolve contar boas histórias e romper a ideia de incompletude. Ela faz um monte de questionamentos, né, sobre amor e tal, de entender. Ela abre questionamentos para que a gente fique pensando enquanto o Renato vai desenvolvendo seu livro, né? E ela diz que amar é um ato político, como tudo nessa vida, né? E começa o capítulo 1 com o caminho do amor, dessa cultura da Gara, que é completamente diferente da nossa. De acordo com os da Gara, amar é escutar. E aí é a base de qualquer relacionamento, né? Precisa aprender a ouvir as próprias necessidades, mas também as da pessoa amada e as exigências da intimidade. Para conhecer o amor, é necessário, antes de tudo, conhecer a si mesmo e ao outro. Aí o capítulo 2 é amar como sobrevivência. E aqui traz a situação da Marilyn Monroe, não sei pronunciar o nome dela, que ela era apaixonada por um carinha que era completamente diferente dela, os dois não davam certo, ficaram juntos um tempo, depois separaram e tal, mas eles acharam melhor não viverem juntos porque não dava. Eles eram completamente diferentes um do outro, mas eles se amavam e queriam estar juntos. Só que isso não dava certo. Eles acabaram ficando separados mesmo. E ele fala que a gente tem um desejo de ocupar a maior quantidade de espaço e viver com o máximo de liberdade. Em outras palavras, de se eternizar. Que melhor maneira de fazer isso, se não por meio da procriação e da geração de descendentes? Então, a gente tem essa necessidade, e eu nunca tinha olhado por esse lado, a gente tem essa necessidade de procriar, ou deixar descendentes, porque é uma forma de nos sentirmos sendo eterno, tipo um prolongamento da gente que não vai parar por aí, né? Então, por isso que as pessoas escolhem se reproduzir e deixar descendentes para se eternizarem. O capítulo 3, amar é contar histórias. Aí ele fala sobre a história da Sherazade, de Mil e Uma Noites. Eu nunca tinha lido essa história. Ele falou aqui sobre ela e eu achei super interessante, que era a história de um sultão que ele tinha sido traído pela mulher dele e depois ele foi morar com o irmão e o irmão traiu também a mulher e aí se inventou um decreto de que quando as pessoas se casassem no dia seguinte, o marido tinha que matar a esposa para que isso não acontecesse. Tipo, para que elas não traíssem eles depois, né? Só que essa Sherazade, quando ela casou com um sultão nobre, ela inventou uma história lá, acho que tinha que contar tipo que queria ver a irmã pela última vez. A irmã dela, parece que a irmã dela era mais nova, né? Disse que queria ver ela pela última vez. A irmã começou a contar uma história para ela. Ela nunca concluía a história porque ela criou essa estratégia de não concluir a história para não ter que morrer no dia seguinte. Então sempre ela deixava a história por terminar, para ter que no dia seguinte ela ter que terminar de contar a história e nunca terminava. Foi assim que ela durou até morrer mesmo. E aí ele faz essa comparação, né? De todas as histórias que ele apresenta no começo do capítulo, ele faz uma comparação com a nossa realidade, que é a vida é um fenômeno narrativo e a maneira como nós relatamos nossas histórias, mesmo as mais cotidianas, possibilita que as pessoas se aproximem ou se afastem de nós. Se a narrativa for ruim, poderá gerar desencanto, que é um dos maiores rivais de qualquer relacionamento. O poder da palavra, da narrativa e da contação de histórias faz toda a diferença. E realmente, você se atrai pela história que a pessoa conta, ou você permanece, né, numa relação de acordo com a história que a pessoa está contando, seja da vida dela ou sobre o que ela pensa, que na verdade acaba sendo a vida dela, né? Sobre o que ela pensa e tal, e é isso que faz você se aproximar, se apaixonar e querer estar perto. Ainda sobre essa questão da narrativa, da história e dessa afinidade que se cria, né?
É válido dizer que o sucesso de um amor depende do interesse dos envolvidos em construir uma história em comum, sem anular as individuais. As únicas regras fixas são se fazer disponível, oferecer uma escutativa e investir no autoconhecimento. Ou seja, se você não se conhece, você não é capaz de fazer nada para ninguém. E ele conclui dizendo que na vida amorosa o ato de contar histórias também significa fazer projetos. Ou seja, eu conto a minha história, a pessoa conta a dela e nós contamos histórias juntos para fazermos a nossa história a partir daqui, né? Capítulo 4, o amor policonjugal. E aí ele fala sobre o mito da religião afrodescendente. Ele fala do mito de Oxum, que é a filha de Orunmilá, e o primeiro marido dela foi Oxóssi, mas não deu certo. Aí depois ela casou com Oxum, aí também não deu certo. Aí depois casou com Ogum, e ele teve outra mulher que tinha ciúme dela, inventou uma história lá para eles terminarem o casamento, porque ela era a esposa preferida. Acabou que ela que foi punida, a que inventou a história, que é Obá, que inventou a história contra eles, porque que ele usa desse mito para a nossa realidade. A questão da poligamia, né? Aí ele apresenta algumas questões da religião afrodescendente, e mostra como a religião entende a questão do autoconhecimento e a partir disso você se relacionar com outras pessoas. E tem a questão dos elementos naturais, questão da cabeça, né, que eles chamam de Urice, a coisa mais importante em relação à vida do ser humano, seja em questão da sua espiritualidade, como sua questão de vivência, se a sua mente não está bem, nada vai bem na sua vida e com você. Eu destaco que ele apresenta na página 75. O fato é que, dentro dos vários arranjos possíveis de relacionamento iorubá, não há lugar para o capricho de um único indivíduo, e a monogamia nem sempre dá conta de todas as necessidades de uma comunidade. E aí, isso aqui é uma questão bem polêmica, né? Ainda mais para nossa cultura. As mulheres da etnia Odabi, ou Odabi, não sei como pronuncia, né? Povo nômade que habita a República dos Camarões, podem se casar com mais de um homem. O primeiro casamento é escolhido pela família, pois seu objetivo é a reprodução. Daí em diante, a mulher pode escolher os demais pretendentes a compor a relação amorosa e fortalecer o grupo. Então, quando ele fala dessas culturas, ele enfatiza que a gente não tem que colocar como base a nossa cultura, porque está completamente diferente. As mulheres nessas culturas em que os homens podem ter mais de uma esposa, são completamente privilegiados. Se você não tem condições de tratar muito bem, com luxo, com o melhor tratamento possível, uma mulher, você não tem condições de ter outra. Então, assim, é bem diferente, né? O sistema é completamente diferente. Aqui é monogamia. Aqui a base, o certo é ser monogâmico, mas isso só funciona para mulheres, né? Porque os homens, eles podem ter quantas mulheres eles quiserem, e a traição é uma coisa super comum que tem que ser aceitável. Comum no sentido de, os homens fazem isso. É normal os homens fazerem isso, o homem que não faz isso é um absurdo. Então, é meio que um discurso que induz a mulher, mesmo que você esteja sofrendo, vocês sabem que homem é assim, então aceita e passa por cima disso, sabe? Enfim, passo mal. E o que ele quis ensinar com isso? Com esses relacionamentos policonjugais e com essa cultura diferente. E aí ele explica que não é uma coisa que ele está querendo que a gente aceite, que ele está querendo que a gente passe a reproduzir, ele só está falando das outras culturas. E que essas culturas têm algo a nos ensinar. E nesse caso foi: amar não é da ordem da posse, mas da troca. A monogamia, o relacionamento conjugal com apenas duas pessoas, tem muito essa coisa de posse, porque isso se deu assim, se iniciou assim. A ideia de casamento, de família, de casamento, existiu no mundo por causa dessa questão de, a partir do momento em que o homem entendeu que existia propriedade privada. A partir do momento que o homem entendeu, isso aqui é meu e eu não quero dividir com outras pessoas, eu não vou sustentar filhos de outras pessoas, porque antigamente os filhos eram criados em comunidade, todo mundo criava todo mundo cuidava de todo mundo, ajudava todo mundo, como é nessa tribo da Gara. Não é o meu filho, a minha família, esse corporativismo, esse individualismo. As sociedades coletivas têm uma concepção completamente diferente disso. E isso se iniciou em algum momento.
o mundo não foi sempre assim. Isso não é uma instituição divina. Isso foi construído ao longo do tempo. E eu falo um pouco sobre isso numa apresentação que eu fiz num grupo de pesquisa da faculdade que eu faço parte sobre mulheres, que se chama As Tecelãs. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso se quiserem ver, que a gente fala sobre mulheres e sexualidade. E o meu tema foi especificamente sobre mulheres, sexualidade, né, e sexo e maternidade. Então, eu falei sobre isso, que a ideia de romance como a gente tem hoje não se deu desde sempre como a gente tem. Então, teve um início e pode ter um fim, pode ter uma nova perspectiva a respeito disso, enfim. Capítulo 5 foi Quando Adão Conheceu Eva. E aí fala sobre a mitologia da igreja evangélica. Enfatiza, esse mito fundador da cultura judaico-cristã revela o machismo, a supervalorização das características masculinas, o sexismo, estereótipo de gênero e a misoginia, o desprezo pelas mulheres, que permeia a visão de que temos ainda nos dias de hoje sobre o amor. Ou seja, esses mitos eles dão base para as nossas atitudes atuais. E a judaico-cristã é a que mais tem influência nas nossas ações, porque é a base da nossa estrutura legal, cotidiana, enfim, é base para as estruturas gerais da nossa sociedade. Coisa positiva que ele trouxe sobre a história de Adão e Eva, né? Nos ensinam que a paixão tem data de validade. A vida conjugal não é permeada só de encantamento, mas também de desinteresse, traição, conflitos e afastamento. Não é nada fácil encontrar o paraíso na Terra. O importante é saber que o fim da paixão é o início e não a morte do amor conjugal. Fora do paraíso é que Adão e Eva têm seus filhos Caim e Abel, constroem uma vida juntos, com sofrimento, muito trabalho, dores, desejos conflitantes e sem a abundância e o conforto do Éden. Depois do pecado original, Adão e Eva não são mais uma unidade, mas seres individuais apartados. Se Deus não os fez ser único, só resta elaborar uma nova maneira de estarem juntos, tentando unir o que foi separado e reconstruir o paraíso na Terra. É isso que chamamos de amor. Eu achei incrível essa consideração que ele fez sobre o mito, né, de Adão e Eva. E aí o capítulo 6 é o amor platônico. Ele fala sobre o amor, né, segundo Platão. Antes ele apresenta a história da Clarice e o Lúcio, que era um carinha que ela era apaixonada, mas os dois não levou certo, porque segundo fofocas literárias, ele era gay. Então, para ela foi considerado um amor platônico. Ele explica, né, a questão do o que a gente entende como um amor platônico hoje não é exatamente o que Platão desenvolveu como amor, né, que teve uma discussão lá entre os filósofos e ele decidiu quem deu a melhor resposta sobre amor e, se eu não me engano, ele escolheu Sócrates. O Sócrates falou que amor é uma artimanha para buscarmos o que não temos. É uma busca pela sabedoria. O Renato comenta sobre isso, né? Amor quer mesmo é atingir o conhecimento. Assim, o amor é, antes de tudo, um projeto de investigação, é filosofia. E eu entendi disso que, assim, quando o amor, ele exige autoconhecimento e conhecimento do outro. E juntos vocês se pode construir um conhecimento e sempre evoluir, porque a gente se vê no outro, a gente se entende convivendo, sabe? E ele descreve que amor é isso. Todos carregamos o desejo por algo que não temos, e de tudo o que falta a nós, seres humanos, não há nada melhor do que o desejo de aprender o que ainda não se conhece. E a esse desejo também chamamos de amor. Interessante. E aí, capítulo 7 do amor romântico ao poliamor. O mito que ele traz é de Romeu e Julieta. E aí fala mais uma vez sobre a questão de não monogamia, né? Ou que os seres humanos não amam, não têm atração e desejo apenas por uma pessoa a vida inteira, né? Ele fala também sobre a questão do surgimento do amor romântico. Uma vez que o matrimônio não passava de uma transação jurídica e econômica e o sexo só servia para a procriação, coube ao clero reorganizar o mundo dos afetos para tentar arrebatar dos cavaleiros medievais um pouco de seu desejo sexual. Ou seja,
Primeiro, o amor era só para procriação, eu não tinha que ter sentimento, e é uma questão de eu passar as coisas para os meus descendentes e não para os descendentes alheios. E a mulher passou a ser uma propriedade do homem para eu ter certeza de que ela não está me traindo e eu não estou sustentando o filho dos outros. Só que houve, com o tempo, a necessidade de existir esse desejo sexual. Criou-se um jogo sutil de regras entre a mulher, seu marido e um homem que a cortejava, e finalmente abriu-se um espaço para a sensualidade. Séculos mais tarde, depois da Revolução Francesa, o amor sensual do cortejo acabou por dominar a concepção do casamento. Ou seja, não era assim, né? Rousseau defendeu que amor, sexo e felicidade deveriam estar presentes em um casamento. Outro aspecto relevante é que o amor romântico é originalmente heteronormativo. Ainda somos assombrados pela noção de que amor romântico continua a visar o acúmulo de patrimônio e a procriação. Ou seja, muitas coisas mudaram, mas ainda temos esse peso, né, de que tem que ser, o relacionamento tem que ser hétero, o relacionamento tem que ser monogâmico e essas estruturas que mais violam do que libertam, né, as pessoas. O poliamor, por sua vez, está pautado no modelo mais realista do mundo. Reconhece que a monogamia está ligada ao patriarcado patrimonialista e a valores religiosos. Os desejos afetivos sexuais de uma pessoa não podem ser reduzidos a padrões morais, econômicos e culturais. Daí o termo poliamor, ou seja, amor por muitos. E uma coisa que ele enfatiza, poliamor não é o sinônimo de poliandria ou poligamia. Como vimos no capítulo sobre amor policonjugal, esses padrões costumam ser determinados de acordo com as necessidades específicas de uma comunidade, ainda que possam nos trazer algumas visões sobre a natureza do amor. Ou seja, a pessoa pode ser monogâmica, mas pode amar várias pessoas. Poliamor não é sinônimo de relacionamento aberto. No poliamor, é o fluxo da vida que determina o ritmo das coisas. Não existe relação prioritária, porque o amor está sempre no centro dos relacionamentos. E não o ciúme, a possessão, a doença, entendeu? Coisa que está muito base dos nossos relacionamentos aqui no Brasil. E também pode ser que o modelo de amor que é um indivíduo hoje não funcione durante toda a vida. As pessoas mudam, gente. As pessoas mudam e graças a Deus que as pessoas mudam. E aí a compatibilidade não dá certo mais, entendeu? Ou então as pessoas não eram compatíveis e passam a ser. Mas assim, é bem mais difícil, né? O capítulo 8, o presente do amor. A lenda que ele apresenta aqui é uma lenda asiática sobre uma menina que se apaixonou. Celeste vivia trabalhando, distribuindo planetas no céu e preparando os lugares para pendurar as estrelas. Até que um dia ela se apaixonou por um carinha e não quis voltar mais, aí o céu não era mais estrelado, aí o pai começou a ficar preocupado e tal. E aí o pai foi atrás dela e eles entraram num acordo. Se ela voltasse a tecer, poderia rever o pastor uma vez por ano. Mas tinha ainda uma condição. No dia do seu encontro, os dois deveriam atender a todos os pedidos feitos na Terra. Orihime ficou muito feliz com a notícia e Koboshi pulou de alegria ao receber a mensagem. Desde então, o Japão e outros países asiáticos celebram o Festival das Estrelas, no qual as pessoas enviam suas preces ao casal. Ou seja, quanto o mito faz parte da vida das pessoas, né? E aqui ele fala sobre o budismo. Ele apresenta as 4 verdades do budismo, que é a primeira, todas as experiências são insatisfatórias. A segunda, que essa insatisfação existe devido às expectativas que projetamos em nossas experiências. Tudo que a gente vive nunca é o suficiente. E essa insuficiência, essa falta de se sentir realizado, existem porque a gente coloca expectativas nessas experiências e nunca tá bom, né? A terceira é a causa desse sofrimento é o desejo, pois ele nunca é saciado, a gente nunca está satisfeito. E a quarta ensina que um método para viver em liberdade é não buscar a felicidade onde elas não existem. Bem pesado, né? E no contexto budista, o amor é um exercício de cuidado que não pode ser confundido com apego, muito menos com desapego. Isso é uma coisa que as pessoas deveriam colocar dentro da cabeça delas. E assim, eu ter acesso a esses conhecimentos não me facilita, e facilita aspas, porque eu sei o que eu devo fazer,
Mas isso não quer dizer que eu sei fazer, resolver, viver a melhor dos relacionamentos. Com certeza não. Isso aqui, essas coisas servem pra gente aprender como lidar, o que fazer e agir diferente. Buda explica que há duas forças na vida, uma que une e outra que separa, e nós agimos quase sempre de acordo com elas. Ou tomamos uma atitude porque não gostamos de algo, ou porque queremos que algo seja mantido. O problema é que o tempo é sempre implacável e vivemos em estado de perpétua impermanência. Um dos maiores obstáculos do amor é a fantasia do desejo de eternidade. Não tem como, foi o que foi falado antes, não tem como a gente buscar felicidade onde ela não tem como existir, não tem como a gente projetar a felicidade no outro, não tem como a gente esperar amor do outro e viver em função dessa expectativa, que isso vai ser decepcionante, porque seres humanos não são perfeitos e eles não vão ser do jeito que a gente idealiza que eles sejam. O amor está na capacidade de experimentar o presente em sua integridade. Se as pessoas vivessem seus relacionamentos focados no presente, muitas coisas seriam diferentes, tenho certeza. Amar é querer que o outro se sinta pleno e bem consigo mesmo. Não é possível viver o amor se não estivermos abertos às mudanças e não cultivarmos o cuidado e a valorização do outro. Amar de verdade existe cultivar cada momento vivido em conjunto, sabendo que nunca será parecido com o próximo. Não tem como você querer viver o passado, não. Deixa ele lá para trás. No capítulo 9, se intitula com Vitória Régia, e é um mito da mitologia tupi, que é da Nayá. Ela é devota da deusa Lua, que se chama da Jaci nessa cultura. Ela sonhava em ser escolhida para viver ao lado dessa deusa. E em determinada idade, certas meninas, segundo a lenda, né, eram escolhidas para isso. Aí chegou no tempo dela, ela sempre ficava admirando as estrelas e tal, a lua. Ela resolveu, não sei se ela achou que não seria escolhida ou se estava demorando demais, ela resolveu mergulhar no rio e aí ela acabou se afogando, né? Que ela viu a lua, ficou deslumbrada, a lua refletindo no rio, né? Aí ela entrou no rio, ficou deslumbrada e morreu afogada. Jaci, que é a deusa lua, observando essa devoção, né, da Nayá, ela a transformou na Vitória Régia, que para eles é né, que durante a noite acolhe e beija os raios lunares. E eu achei essa história muito, muito incrível, muito diferente, muito legal, né? Porque eu não conheço a mitologia indígena, então foi bem interessante, assim como eu não conhecia várias que ele aborda aqui. E aí ele faz uma observação de que a Nayá não era uma mulher bonita, não era uma menina, né? Uma moça bonita, então provavelmente ela não foi escolhida por isso. E já é o primeiro ensinamento desse mito, que as aparências enganam. Ou seja, já se achou que ela, por não ser bonita, não era a devota, não seria, né, a devota escolhida para tal sacrifício, vamos dizer assim, né? Mas ela era mais perfeita do que se imaginava, porque ela era realmente devota de Jaci, e quando esse sacrifício, né, que ela cometeu, esse deslumbre, fez Jaci enxergar o quanto ela era devota da deusa. Ele fala que esse conto nos mostra perfeitamente a trajetória de um amor, o ciclo de morte e renascimento. Essa coisa de você ir de cabeça, né, e você de ser você, ou você foca tanto no outro, e em algum momento você renasce e você começa a partir, a ver outras coisas a partir disso. Na verdade, ele define como um mergulhar em si na busca do outro, que é a questão do autoconhecimento que ele está sempre enfatizando, né? O amor também está relacionado à nossa capacidade de entrega, que é uma coisa bem difícil. Tem gente que não faz isso com muita facilidade, mas é necessário, né? O amor é tão inebriante, outra coisa que o conto passa, né? É que o amor é tão inebriante que também pode sufocar, e a intimidade pode ser mortal. De tanto que se aprofundou, de tanto que foi e focou naquilo,
ela acabou morrendo, né? Capítulo 10, A Verdadeira Face do Amor, que é sobre a mitologia grega, Cupido e Psique, que Cupido era um deus grego, mas aqui ele tá com o nome da mitologia romana, que ele corresponde à mitologia romana. E aí ele era muito belo e tal, e Psique não podia ver o rosto dele, porque era um deus e isso traria problemas para ela. Ela falando sobre como o marido era perfeito, quanto era bom, não sei o que e tal, e causou inveja nas irmãs. Isso, ela sob a influência de Afrodite, que estava com ciúme do Cupido. Elas criaram uma estratégia lá para poder ver o rosto dele, ele ficou furioso, foi embora, e ela vai recorrer a Deus Afrodite para que tenha seu amor de volta, e Afrodite passa vários trabalhos impossíveis de serem resolvidos para que ela executasse e tivesse seu amor de volta. Eram coisas impossíveis, então os deuses acabavam interferindo e ajudando. Mas o Renato, que é o autor, né? Ele faz apreensões disso e traz para nossa realidade como a gente trata o amor e relacionamento, né? E essas atividades que a gente passou para a Psique fazer nos dão a entender, eu não vou dizer quais são as atividades, porque vocês precisam ler esse livro, fez com que o Renato absorvesse coisas que são essenciais de se ter um relacionamento, que não se deve semear, construir um relacionamento em meia confusão, que a virtude da paciência e da estratégia são necessários para que o amor continue acontecendo, né? Continue existindo. Ou seja, o amor precisa de calma e é importante também que siga um distanciamento, uma visão distanciada do que a gente está vivendo. Isso é um exercício muito complicado, mas quando a gente tenta olhar para a situação com o olhar de quem está de fora, ou então, obviamente, que você está na situação, não tem como você estar olhando completamente de fora, porque está cheio de sentimentos, de emoções envolvidos ali naquela situação. Mas você ter esse distanciamento, tentar, é a questão de, eu acho que, de racionalizar a situação é importante para que você consiga pensar e ter a mente aberta para pensar em soluções para as questões que estão sendo tratadas, desenvolvidas ali naquele problema, né, de um relacionamento. A verdadeira face do amor é justamente o equilíbrio entre prazer e cuidado. A pessoa só quer prazer, né, no amor, não quer fazer sua parte, não. Aí fica complicado. Capítulo 11, o amor e o ciúme. E aqui ele fala sobre a história de Otelo, que vai se deixando levar pelo ciúme que tem da sua esposa e vai enlouquecendo, cria estratégias, acaba matando sua esposa, tira sua vida também. Essa é uma obra de Shakespeare. O Renato enfatiza que em uma mente saudável o ciúme é involuntário, mas a maneira como lidamos com ele é uma escolha. Você não tem que ser doente, não tem que ser possível, não tem que viver olhando no telefone, não tem que viver perseguindo a pessoa, perguntando as 300 mil coisas. É normal você sentir ciúme porque tem insegurança, tem um medo, você não quer perder a pessoa, mas isso tem que ser uma coisa equilibrada dentro de nós. E uma coisa muito interessante que ele fala o inverso tanto do amor quanto do ódio, na realidade, é a indiferença. Só podemos odiar o que amamos. E que, ao mesmo tempo, tudo que odiamos tem potencial para ser amado. Amor e ódio não são contrários. Em outras palavras, o enciumado inconsciente projeta o rival como objeto de hostilidade. Ou seja, eu tenho ciúme e o meu rival, que é a pessoa que está disputando a minha pessoa comigo, é um objeto de hostilidade. Mas, ao mesmo tempo, é um objeto de desejo. Por quê? Porque eu queria ser aquela pessoa que está causando aquele desejo na pessoa com quem eu quero estar. A nossa mente, ela faz umas coisas que eu acho impressionante. E aí ele conclui dizendo que amor é político, é arte político-afetiva e como todo fazer político, o amor enfrenta desafios. A admiração e o desejo são os dois mais relevantes componentes políticos de qualquer relacionamento amoroso. Nós podemos admirar e desejar várias pessoas e nem por isso nutrir por elas esse sentimento profundo que é amor. Outra coisa interessante, as pessoas que amam precisam estabelecer acordos que passam por alguns
Outros fatores como afinidade de gosto, interesse, atração sexual, compatibilidade psicológica, concepção e projeto de relacionamento, motivos de estresse externo e ciclo de vida e capacidade de conviver. Essas coisas ele estabelece como coisas que a gente precisa observar quando a gente tem um relacionamento. É preciso ter afinidade, gosto, coisas em comum, porque se você completa aquela história de que opostos se atraem, é a base para se viver em relacionamentos super tóxicos. Então, isso não é legal. Tem que ter atração sexual, porque sexo também faz parte, é uma parte bem importante. Compatibilidade psicológica, que é a sua forma de pensar, seu jeito de ser parecido com a pessoa. E concepção e projeto de relacionamento. Como o relacionamento começou, como a gente vai fazer a partir daqui. E projeto de vida também, acredito que. Porque o jeito que eu penso a vida, o jeito que eu defendo os meus ideais, se for o oposto, por exemplo, um esquerdista se casar com um bolsonarista. Sem condições, gente. Não vai pra frente esse negócio, não vai viver em atrito, ou alguém vai se anular em algum momento. Aí também fica complicado, né? E aí ele retoma a questão da política e diz que ela diz respeito ao poder, à negociação, à gestão de espaços, a atos e a movimentos. Por isso que o amor é político. Porque tem relação de poder no amor, né, no relacionamento, questão da negociação, da gestão dos espaços, aqui é o meu espaço, aqui é o seu, aqui é o meu momento, aqui é o meu, atos e movimentos. Então, viver é político, né? Não tem jeito. Amor envolve o poder de fazer a gestão da admiração, do desejo e das inseguranças que rondam os afetos e que compõem um relacionamento. Precisamos ter sempre em conta quais princípios morais nós trazemos de nossas vidas para os nossos relacionamentos amorosos. E isso interfere muito nas relações. Os pensamentos que a gente tem a respeito da vida, das coisas, das pessoas, os traumas, as, as coisas que a gente traz de outros relacionamentos, a gente joga no relacionamento em que a gente está. E isso precisa ser muito visto e compreendido. Por isso a questão do autoconhecimento é tão importante, né? A magia de um relacionamento não está no começo como um amor apaixonado, mas na capacidade de se manter junto, caminhando em meio às tramas mais difíceis que as circunstâncias apresentam. Nós amamos porque sentimos falta de coisas que não temos e, acima de tudo, porque o nosso desejo busca se saciar no que está fora de nós, e sem desejo a vida seria insuportável. Amamos, ou seja, ele quis resumir e assim, não tem, não vou amar, não gosto, não sei o que. Amamos porque estamos vivos. Se estamos vivos, vamos amar. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com a relação. Porque é no outro que a gente se descobre, que a gente se vê, que a gente se entende. Não que o outro tenha que existir para nós existirmos. Não. É porque na relação, na convivência, a gente se percebe muito, a gente se entende muito. E é isso. O amor tá nisso. Porque Amamos é um livro muito importante, muito interessante, porque ele se utiliza dos mitos e da filosofia para trazer essas respostas para nós. Por que a gente ama do jeito que ama hoje? Porque a gente tem os relacionamentos, tem a concepção, a ideia de relacionamento como a gente tem. E aqui ele traz algumas coisas que faz a gente pensar diferente no sentido de melhorar tudo isso, sabe? Então, vale muito a pena ler esse livro. É baratíssimo. Quem quiser emprestado também, eu puder, posso emprestar sem problemas. Comentem, falem o que acharam das propostas, dos mitos, as filosofias e as questões que ele trouxe para nós. E vamos conversar sobre isso. Tchau, tchau.